Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho e deixe o seu like e o seu joinha. Essa contribuição é muito importante para o crescimento do nosso canal. No vídeo de hoje eu trago algumas informações. Vamos falar sobre os famosos golpes virtuais. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, pessoal. E confira os golpes mais comuns com a nova onda do Pix. Interaja conosco e mencione qual assunto você gostaria que o canal abordasse. Será um grande prazer interagir com vocês. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para você ficar informado sobre todos esses assuntos. E não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Vamos lá? Fique de olho para não cair em golpes virtuais. O Ministério da Justiça lançou a campanha Proteja seus dados, não compartilhe. Conheça algumas dicas para se proteger. O acesso à internet, o cidadão deve estar de olho e tomar cuidado ao fornecer dados pessoais. No primeiro semestre do ano, o número de consumidores que tiveram dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo os dados da plataforma consumidor.gov.br, foram 47.413 reclamações, enquanto em 2020 o registro é de 21.310. O número do primeiro semestre deste ano, inclusive, já supera o total do ano passado, que foi de 44.750. E para alertar a população sobre os dados da internet, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está promovendo a campanha Proteja seus dados, não compartilhe. Em entrevista, a Secretaria Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, falou um pouco da campanha e deu dicas sobre como evitar cair em golpes virtuais. Qual o objetivo da campanha? Auxiliar o consumidor a identificar as tentativas de golpes e fraudes mais frequentes no ambiente virtual. Com isso, o consumidor poderá proteger seus dados pessoais, especialmente evitando compartilhar em páginas inseguras. A campanha também promove a educação para o consumidor na era digital, seguindo as melhores práticas internacionais. Os consumidores poderão identificar mais facilmente os riscos, além de entender a importância e o valor dos seus dados pessoais e dados financeiros. Por que o Ministério da Justiça resolveu promover a iniciativa? A Senacom tem sido ativa nas discussões internacionais sobre o tema e, devido ao aumento de reclamações nas plataformas geridas pelo governo federal, foi observado durante a pandemia o aumento de fraudes e golpes realizados em ambiente digital. A Secretaria Nacional do Consumidor também tem um acordo firmado com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que prevê esse tipo de campanha educativa para prevenir seus incidentes. Poderia citar alguns golpes mais comuns já identificados? Um dos golpes mais frequentes é do WhatsApp clonado. E é muito comum também a criação de contas falsas em redes sociais, inclusive com clonagem de estabelecimentos, hotéis e lojas virtuais. Essas páginas fake são utilizadas com a captação de dados pessoais e bancários de consumidores. Outros golpes comuns envolvem FGTS, supostos cadastros para auxílio emergencial e mensagens relacionadas ao agendamento de vacinas, por exemplo. Outro golpe comum acontece por meio de spywares, que são softwares espiões baixados de aplicativos desconhecidos ou por meio de links enviados para se apropriarem dos dados de consumidores. Ao fazer a compra pela internet, são usados dados pessoais. Quais os principais cuidados que a população deve ter?
Sempre que for realizar uma compra ou contratar um serviço pela internet, o consumidor deve buscar avaliar a procedência da empresa. O consumidor não deve clicar em links inseguros. Além disso, o consumidor deve ficar atento, aos certificados de segurança e só deve dar informações pessoais como endereço, CPF e dados de cartão de crédito quando tiver certeza que a empresa existe e que o site é seguro. Pesquisar o nome da empresa na internet pode ajudar a descobrir se é confiável e a partir da experiência de outros consumidores. O consumidor.gov.br possui as maiores empresas e fornecedores de produtos e serviços do Brasil, por exemplo. Que outro tipo de situação o cidadão deve estar de olho para não deixar os dados caírem em mãos erradas? O consumidor também deve suspeitar de promoções ou ofertas incompatíveis com a realidade, com preços e condições boas demais para ser verdade. Também é importante que o consumidor não clique em links desconhecidos. Outra dica importante é lembrar que informações sobre FGTS e vacinas, por exemplo, não costumam ser enviadas pelas autoridades públicas. Sempre que receber algo desse sentido, desconfie e busque se informar antes de clicar. Se o consumidor não estiver fazendo uma compra, por exemplo, não há razão para o fornecimento de dados como conta bancária e número do cartão de crédito. Isto evita que outras fraudes financeiras ocorram por meio desses dados compartilhados sem necessidade. E para resumir, qual o conselho que dá ao cidadão para proteger seus dados? Em resumo, ao navegar e ao fazer compras na internet, o consumidor precisa ser cuidadoso e estar atento aos possíveis golpes. Ao compreender os riscos, o consumidor evita fornecer dados pessoais em sites desconhecidos, protegendo-se de outras fraudes. Também é muito importante não clicar em quaisquer links enviados, manter atualizados softwares de antivírus, utilizar navegadores confiáveis e avaliar os certificados digitais. Por fim, desconfie de ofertas incompatíveis com a realidade e sempre verifique a reputação das empresas em sites de busca e, na dúvida, não compartilhe os seus dados. Caiu no golpe do Pix? E agora? Saiba o que fazer e como se proteger. Saiba o que fazer se for vítima de golpe pelo Pix ou como se proteger para evitar futuras fraudes. Os golpes aplicados em transferências bancárias realizadas por Pix, infelizmente, já viraram conhecidos dos brasileiros. Ao mesmo tempo em que a ferramenta facilitou as transações bancárias, aumentou os riscos de fraudes em ambientes digitais. Porém, também é verdade que ficou mais fácil se achar os culpados. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, por esse motivo a instituição e os bancos associados estão reforçando suas ações de comunicação para orientar seus clientes caso sejam vítimas de algum crime. E a FEBRABAN ressalta que todas as transações do Pix são totalmente rastreáveis e, no caso de irregularidades, todos os envolvidos serão identificados e responderão pelos delitos. Mas como agir quando for vítima de golpe do Pix? Em caso de golpe aplicado pelo smartphone, o cliente deve notificar imediatamente ao banco para que as medidas adicionais de segurança sejam adotadas, como o bloqueio do aplicativo da instituição financeira e da senha de acesso. E o seu celular for furtado ou roubado, é preciso avisar a operadora da telefonia para bloquear também a linha telefônica. Um boletim de ocorrência também deve ser registrado para dar mais visibilidade ao crime, ajudar nas investigações policiais.
permitindo posteriormente a identificação e as prisões de quadrilhas de criminosos. E de acordo com a FEBRABAN, os bancos também mantêm uma estreita parceria com governos policiais, civil, militar e federal, e com o Poder Judiciário no combate à criminalidade, propondo novos padrões de proteção, fornecendo dados e informações que permitem às autoridades agirem na identificação dos responsáveis pelos crimes através do uso de transações bancárias. E como se proteger? Revise e configure o limite do Pix. A FEBRABAN indica como primeiro passo para a proteção contra os golpes a consulta frequente do limite no sistema de pagamento instantâneo, ou seja, o usuário deve sempre ficar atento ao valor disponível para a realização de pagamentos, revisando e configurando o valor mais adequado para as suas transações financeiras. Aplicativos bancários. Outro ponto de alerta indicado pela FEBRABAN são os aplicativos de instituições financeiras. Apesar deles terem segurança máxima com todas as suas etapas, é de não haver registro de violação de segurança desses aplicativos e instituições, pede para que os usuários tomem cuidado com o uso dos aplicativos em locais públicos e no transporte coletivo. Isso porque, se a pessoa é roubada ou furtada, com o celular desbloqueado, o criminoso pode realizar pesquisas no smartphone e ter acesso às senhas cadastradas no dispositivo. É importante, então, tomar cuidado com o local onde suas senhas são anotadas, como grupo de WhatsApp e mais outros aplicativos de smartphone. A FEBRABAN dá as seguintes dicas para aumentar a segurança dos aplicativos. A senha do banco deve ser exclusivamente usada para acessar sua instituição financeira. Nunca use a mesma senha em outros aplicativos. Jamais anote senhas de acesso ao banco em bloco de notas, e-mails, mensagem pelo WhatsApp ou outros locais em seu celular. Memorize-a para o uso. Utilize sempre o procedimento de bloqueio da tela de início do celular. E nunca utilize o recurso de lembrar/salvar senha em navegadores e sites. Veja quais são os golpes mais comuns com o Pix. Clonagem pelo WhatsApp. Nesses golpes, os criminosos enviam uma mensagem pelo WhatsApp e fingem ser de empresas em que a vítima tem cadastro. Eles pedem o código de segurança que já foi enviado por SMS pelo aplicativo e afirmam se tratar de uma atualização, manutenção ou confirmação de cadastros. Com esses códigos, os bandidos replicam a conta de WhatsApp em outro celular. E feito isso, eles enviam mensagens para os contatos da pessoa, fazendo-se passar por ela, pedindo dinheiro emprestado por transferências via Pix. Habilitar a verificação em suas etapas no aplicativo pode reduzir os riscos de ter o WhatsApp clonado. E para isso, basta fazer o seguinte passo a passo no aplicativo: configurações/ajustes/conta, verificação em 2 etapas. Essa configuração permite cadastrar uma senha que será solicitada periodicamente pelo aplicativo. Mas atenção, a senha não deve ser enviada para outras pessoas nem digitada em links recebidos. Engenharia social com WhatsApp. Conflito comum ocorre quando o criminoso escolhe uma vítima, pega uma foto dela em redes sociais, cria uma nova conta no WhatsApp e de alguma forma consegue descobrir números de celulares de contatos da pessoa. Com o número novo, o bandido manda mensagem para amigos e familiares da vítima, alegando que teve de trocar de número devido a algum problema, como por exemplo um assalto. Em seguida, pede uma transferência via Pix, dizendo estar em alguma situação de emergência. A orientação da FEBRABAN, nesse caso, é ter cuidado com a exposição de dados em redes sociais,
como por exemplo em sorteios e promoções que pedem o número de telefone do seu usuário. Outra dica é sempre certificar-se que a pessoa realmente mudou seu número de telefone sempre que receber alguma mensagem com essa informação. E o cliente sempre deve respeitar quando recebe uma mensagem de algum contato que solicita dinheiro de forma urgente. Não faça o Pix ou qualquer tipo de transferência até falar com a pessoa que está solicitando o dinheiro. Orienta a federação. Falsos funcionários e falsas centrais telefônicas. Também é comum o fraudador entrar em contato com a vítima e se passar por um falso funcionário do banco ou empresa, com o qual o cliente tem um relacionamento ativo. O criminoso oferece ajuda para que o cliente cadastre a chave Pix ou diz que o usuário precisa fazer um teste com o sistema de pagamentos instantâneos para regularizar seu cadastro e o induz a fazer uma transferência bancária. Com esse golpe, a Febraban ressalta que os dados pessoais do cliente jamais são solicitados ativamente pelas instituições financeiras. Tampouco funcionários de bancos ligam para clientes para fazer testes com o Pix. Na dúvida, a orientação é sempre procurar o banco para obter esclarecimento. Bug do Pix. Os criminosos também atuam por meio de um golpe do bug, falta que ocorre ao executar alguns sistemas eletrônicos do Pix. Nas redes sociais, os bandidos afirmam que graças a um bug no sistema de pagamento é possível ganhar o dobro do valor que foi transferido para chaves aleatórias. Porém, ao fazer esse processo, o cliente envia dinheiro para golpistas. O próprio Banco Central já alertou que não há qualquer bug no Pix. A Febraban ressalta que o cliente sempre deve desconfiar de mensagens que prometem dinheiro fácil e que chegam pelas redes sociais ou e-mails. Cadastramento de chaves. O cadastramento das chaves Pix também deve ser feito diretamente nos canais oficiais das instituições financeiras, com o aplicativo bancário, internet banking, agências ou através de contato feito pelo cliente à central de atendimento. O consumidor não deve clicar em links recebidos por e-mails, pelo WhatsApp, redes sociais e por mensagem de SMS, que direcionam o usuário a um suposto cadastro da chave do Pix, diz Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Febraban. E ele também afirma que os cuidados que o cliente deverá ter na hora de fazer uma transação por meio do Pix deverão ser os mesmos que adota ao fazer qualquer transação financeira. Sempre é necessário checar os dados do recebedor da transação Pix, pagamento ou transferência, seja para uma pessoa ou um estabelecimento comercial, afirma. Novas regras do Pix. Banco Central estabelece limite de valor, bloqueio de horário e medida de segurança. Entre as mudanças está o limite de R$1.000 em transações durante o período noturno. E o Banco Central anunciou na sexta-feira, dia 27, mudança no Pix. Bloqueio de horários para transferências, limitação de valores e até a escolha dos destinatários estão entre as ações que o Banco Central decidiu apresentar para melhorar a segurança do sistema de pagamentos. As informações foram antecipadas pelo analista de economia da CNN, Thaís Herédia, que ouviu fontes próximas da operação nesta sexta-feira, logo após o presidente do Banco do Brasil, Roberto Campos Neto, dizer que deveria apresentar um conjunto de medidas para que o Pix seja mais seguro em evento na Federação Brasileira de Bancos, que é a Febraban, e da Esfera. E o objetivo da instituição é evitar fraudes e roubos por criminosos que já utilizam o sistema em contravenções bancárias. E dessa forma, o usuário conseguirá, por exemplo, escolher limites e horários diferentes para a realização de transferências.
Entre as mudanças está o limite de R$ 1.000 em transações durante o período noturno. Durante o dia, o limite será mesmo que o do TED, né? E usuários poderão pedir novos limites, mas a mudança será avaliada pela instituição e poderá ser feita em até 48 horas. O limite de R$ 1.000 para a noite leva em conta, segundo o Banco Central, que 90% das transações do Pix têm montantes iguais ou menores do que a R$ 500. Temos segurança que os valores de transações são majoritariamente abaixo de 1.000. Então, a intenção protege o patrimônio das pessoas e não diminui a usabilidade e desincentiva crimes como sequestro relâmpago, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em entrevista coletiva nesta tarde. Segundo ele, o anúncio de hoje servirá para que as instituições financeiras possam se preparar para as novas regras. Imaginamos que elas serão efetivas em algumas semanas. E a instituição também impôs restrições para proteger clientes que fazem TEDs. Instituições não poderão acolher TEDs de diferentes titularidade entre pessoas físicas e MEIs, entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte. O agendamento é feito para o dia seguinte e pode ser cancelado. E se você sofrer sequestro relâmpago das 2 horas e 30 minutos da manhã e o criminoso se impuser que você faça uma TED, você não poderá cancelar essa TED e constatará a partir da entrada das informações às 4 horas. Logo, todas as TEDs desse horário precisarão ser agendadas para o dia seguinte, disse Campos Neto. Campos Neto também destacou que os crimes bancários já foram comuns com as outras modalidades de transferência, como TEDs, DOCs e o PIX. Foi uma forma utilizada para práticas ilegais. A escolha de medidas de segurança a serem adotadas será dos próprios clientes. Veja o que muda. Operações entre pessoas físicas ficam limitadas de R$ 1.000, incluindo o mês das 20 horas até as 6, incluindo transferências interbancárias, cartões de crédito e liquidação de TEDs. Haverá também prazo mínimo de 24 horas e no máximo de 48 horas para efetivação de pedido do usuário, feito por canal digital. E para aumento dos limites de transações com meios de pagamentos, TEDs, DOC, transferências interbancárias, PIX, boletos e cartão de débito, impedindo o aumento imediato em situação de risco. Clientes passam a poder estabelecer limites transacionais diferentes no PIX para os períodos diurno e noturno, permitindo limites menores durante a noite. Instituições poderão ofertar funcionalidade que permite aos usuários cadastrar previamente contas que poderão receber PIX acima dos limites estabelecidos, permitindo manter seus limites baixos para as demais transações. E haverá também prazo de 24 horas para que o cadastramento prévio de contas por canal digital produza efeito, impedindo o cadastramento imediato em situação de risco. Pagamentos do Pix poderão reter uma transação por 30 minutos durante o dia, por até 60 minutos durante a noite, para análise de risco da operação, informando o usuário quanto à retenção. Passa a ser obrigatório o mecanismo já existente e hoje facultativo de marcação no Diretório de Identificação de Contas Transacionais, que é o DICT, de contas em relação às quais existam indícios de utilização em fraudes no Pix, inclusive no caso de transações realizadas entre outras mantidas no mesmo participante. E passa a ser permitidas consulta no DICT para alimentar os sistemas de prevenção à fraude das instituições, de forma a coibir crimes envolvendo a mesma conta em outros meios de pagamento e outros serviços bancários. Usuários do Pix poderão adotar controles adicionais em relação a transações envolvendo contas marcadas no DICT,
inclusive para fins de eventual recusa ao seu processamento, combatendo assim a utilização de contas de aluguel ou laranjas. Usuários de arranjos de pagamentos eletrônicos poderão compartilhar tempestivamente com autoridades de segurança pública as informações sobre transações suspeitas de envolvimento com atividades criminosas. Instituições reguladas serão obrigadas a adotar controles adicionais sobre fraudes, com reporte para o Comitê de Auditoria e para o Conselho de Administração ou, na sua ausência, a diretoria executiva, bem como manter à disposição do Banco Central tais informações. Histórico comportamental e de crédito serão obrigatórios para que as empresas possam participar respectivos cartões com pagamentos no mesmo dia, que é o D+0, mitigando a ocorrência de fraudes. Aumento dos golpes. As preocupações com a segurança do Pix aumentaram recentemente. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sequestros relâmpagos aumentaram 40% nos 7 primeiros meses de 2021. E a Polícia Civil associa o número à modalidade de pagamentos implementada pelo Banco Central em novembro. Entre outras práticas, o roubo de celular, os criminosos conseguem pesquisar senhas eventualmente armazenadas pelos próprios usuários em aplicativos e sites. E dessa forma, é possível acessar contas bancárias para a realização de transferências ou saques. Ao mesmo tempo em que a ferramenta facilitou as transações bancárias, aumentou os riscos de fraudes em ambientes digitais. Porém, também é verdade que ficou mais fácil se achar os culpados. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, por esse motivo, a instituição e os bancos associados estão reforçando suas ações de comunicação para orientar seus clientes caso sejam vítimas de algum crime. E aí, pessoal, vocês gostaram das informações? Então se prepare que nos próximos vídeos teremos muito mais. Obrigada e até mais.